Agora o Palmeiras fez mais uma grande partida e vamos começar falando desse clássico, da escalação. Porque, para falar a verdade, quando eu vi a escalação, eu fiquei um pouquinho preocupado. Porque quando você tem alguns desfalques, o Abel consegue encaixar uma peça ou outra sempre, né? Aliás, é a função do treinador, né? Ele está ali e se é muito bem pago para isso mesmo. Mas quando eu vi o Naves, que está entrando no time agora, sendo titular nesse momento, e também o Vitor Reis, principalmente o Vitor, estreando num clássico como esse, é preocupante. Preocupante porque quando você vê o Estevão jogando, que é atacante, um menino de 17 anos brilhando, o Endrick que estava jogando desde os 16 anos e brilhando, é uma situação completamente diferente de quando você tem que mexer lá atrás na zaga e botar a garotada. Mas a garotada respondeu muito bem, hein? Que partida que fez o Vitor Reis e que partida que fez o Naves. Principalmente o Vitor Reis. No primeiro tempo, todas as bolas que o Corinthians usou demais, aquela bola longa que o Donelli saía buscando o Yuri Alberto, ele ganhou todas. E ganhou impressionante a personalidade. Com 18 anos, jogando um clássico desse tamanho, o menino arrebentou. E depois, né, o Fabinho no meio também, a ausência de jogadores experientes para jogar nesse meio campo, e o menino, mais uma vez, jogando ali pelo lado esquerdo. Só o Zé Rafael e o Veiga ali dentro, jogadores mais experientes. Aí pelas laterais, o Marcos Rocha e também o Piquerez. Lá na frente, o Flaco, claro, para procurar os gols. Agora, a dificuldade que eu via, principalmente nesse setor defensivo do Palmeiras, além dos meninos, era o Marcos Rocha, que a gente sabe que tem dificuldade, não é um grande marcador, e o Wesley jogando por aquele setor ali, que poderia criar muitas oportunidades para o Corinthians. Mas o Marcos Rocha, algumas jogadas ele levou a pior, principalmente no primeiro tempo, quando o Palmeiras era melhor que o Corinthians, ele perdeu uma bola ali para o Wesley, que foi o grande momento do Corinthians no primeiro tempo. Então essa era a preocupação, mas o Marcos Rocha até controlou bem. O Marcos Rocha, claro, experiente, sabe até cortar caminho já com a sua experiência e conseguiu controlar muito bem o jogo. O Palmeiras começou pressionando o Corinthians não conseguia sair ali de trás, e por isso essa bola longa que o menino se destacou muito. E o Palmeiras começou a criar grandes oportunidades, né? Teve chance do menino, teve chance o Veiga, algumas oportunidades que foram criadas, eu até anotei aqui, a primeira foi com o Veiga com 2 minutos, o menino com 11, o Estevão com 12, e depois aos 40 minutos o Flaco Lopes. Dos 12 aos 40 foi aquele jogo mais amarrado, né? O Palmeiras começou com essa pressão, aquela pressão normal dos 15 minutos, depois o Corinthians conseguiu equilibrar, uma marcação melhor, o jogo ficou equilibrado, teve a chance com o Wesley, numa escapada, com uma falha ali do Marcos Rocha, que foi tocar a bola para trás, acho que ele foi tocar para o Naves, a bola foi curta e originou um contra-ataque que o Everton acabou aparecendo. Mas foi um jogo muito controlado no primeiro tempo pelo Palmeiras, o Palmeiras sempre melhor que o Corinthians. Mas o Corinthians conseguiu, até um pouco de desinteresse na partida, levar esse empate para o intervalo, que para o Corinthians estava ótimo, porque jogando no Allianz Parque, tá certo, com o Palmeiras, começou com 5 desfalques, né? Nós podemos dizer aqui do Murilo, do Gomes, o Murilo, aliás, um desfalque de última hora, do Gomes, do Richard Rios, do Aníbal e do Rony também. Então, claro, a gente sabe que o Abel tem um elenco curto, tem um elenco muito restrito, e perdendo 5 jogadores para um clássico como o Corinthians, preocupa e dificulta o trabalho do Abel. Ele não tem tantas opções. Eu estava vendo o banco, as opções que ele tinha era garotada. Tinha o Dudu de experiente, mas que ele ainda não vê o Dudu em uma condição muito boa para entrar no time, pelo menos fisicamente. A gente sabe que tecnicamente o Dudu pode render muito nessa equipe. E outro jogador experiente ali no banco era o Murilo. Murilo que, por ter sido barrado, não tinha condições de entrar na partida, mas estava ali no banco. Então o Abel não tinha opções para mexer muito nesse time. E aí o Corinthians conseguiu equilibrar por algum momento o jogo, amarrando um pouco o jogo, mostrando desinteresse, e o primeiro tempo conseguiu levar esse 0-0 para o intervalo. Esperava um pouquinho mais do Palmeiras, mas no segundo tempo o Palmeiras demonstrou essa conversa com o Abel no intervalo, né? Essa conversa com o Abel no intervalo sempre modifica o Palmeiras na forma de jogar no segundo tempo. Nem sempre, ou muitas vezes, sem mexer nas peças. Claro que ele teve um problema no finalzinho do primeiro tempo com o Zé Rafael, que eu acho que isso ajudou ele a organizar o time. Porque como o menino estava aberto lá na esquerda, aberto não, ele tinha essa função, mas jogou muito por dentro,
eu acho que para jogar por dentro, ele poderia ter colocado já o John no time, né? Porque o menino aberto ele não joga lá. Ele vem para dentro, abre o corredor para o Piquerez, e o Piquerez não foi muito para frente. Talvez até preocupado com o menino que estava jogando ali, o Mosquito, né? Então o Piquerez não apareceu muito. E aí, com a saída do Zé, o que ele fez? Ele pôs o John lá e trouxe o menino para dentro. Eu acho que essa mudança ajudou a acertar o time do Palmeiras, que começou o segundo tempo de uma forma diferente. Com o John aberto, que é um menino de velocidade, e faz essa função, tanto aberto quanto por dentro, ele equilibra melhor o ataque do Palmeiras e o menino vem mais na função dele também, como um segundo volante ali. E aí o Palmeiras começa o segundo tempo de uma forma completamente diferente. Vai para cima do Corinthians. O Abel, essa conversa do intervalo, como eu estava dizendo, sempre é muito boa. Ele consegue botar ainda mais empolgação. É um clássico. A gente sabe que existe um respeito, mas o Abel, com certeza, soltou o time. E aí, logo no comecinho, né, o gol do Veiga na falta, que acaba desviando ainda. Ela desviou no Fabinho. E o primeiro gol, e aí as coisas ficaram mais tranquilas, né? Até sair o primeiro gol, o Corinthians tem que sair um pouco mais, e aí o Palmeiras criou mais oportunidades, tanto que logo em seguida saiu outro escanteio. Foram 2 gols de bola parada, né? Eu até vi no final da transmissão, o Palmeiras ganhou do Corinthians, mas 2 bolas paradas. Mas são bolas paradas, são muito trabalhadas. Claro que o primeiro gol que desvia ali no Fabinho foi um acaso ali que aconteceu e a bola entrou. Mas no segundo, não. É um escanteio, sim, uma bola parada, mas que é muito trabalhada. O Abel faz isso insistentemente. E quando dá certo no jogo, não dá para dizer que é o acaso. Não, é trabalho, é o posicionamento, é onde ataca o espaço. E o Palmeiras faz muito bem. E apareceu quem ali, né? O menino Vitor Reis entra ali na frente do Flaco Lopes, faz o segundo gol e traz uma tranquilidade. Eu acho que a partir desse momento, o Corinthians começa a perder por 2-0, era um momento realmente que o Palmeiras tomava conta do jogo. O Corinthians conseguiu levar o 0-0 para o intervalo, mas começa o segundo tempo já com uma avalanche do Palmeiras, né? O primeiro e o segundo gol muito próximos, então desestrutura completamente o adversário, principalmente num clássico, né? 2 gols que desestabilizam o time. Era um momento muito bom para o Palmeiras, mas aí logo em seguida, 20 e poucos minutos, quando o Palmeiras realmente estava já se organizando de novo em campo, o Corinthians também tentando sair para buscar diminuir o placar, mas um momento importante do jogo para o Palmeiras, acontece o lance que poderia complicar e atrapalhou o Palmeiras. Eu acho que no desenvolvimento normal, o Palmeiras teria muito mais oportunidades até de ampliar esse placar contra o Corinthians, que particularmente eu estava torcendo para que acontecesse uma goleada. E acho que o Palmeiras tinha até potencial para isso, mas a expulsão do Veiga acaba atrapalhando demais. Aquela jogada no canto, na ponta direita ali do Estevão, ele tenta. Ele tem 2 marcadores, não tem o que fazer. Ele tinha que tentar sair dos 2 com dribles. Ele é dessa forma, ele é ousado, ele é abusado, ele é irreverente e consegue, com essa capacidade dele, driblar e levar a vantagem sobre os adversários. Aí o Garro achou que ele estava fazendo firula, que eu não vi firula nenhuma, pelo contrário, é recurso desse garoto que tem demais. Ele é muito bom, ele é muito rápido, muito ágil, é hoje uma referência do ataque do Palmeiras, porque quando está numa situação difícil, é bola no Estevão, para que ele possa fazer uma jogada que desequilibra, que abre as linhas, e principalmente, quando acontece a dobra, não é acaso da partida. Quando acontece essa dobra em cima do Veiga, do Estevão, como aconteceu no momento da expulsão, quem encosta por ali e recebe normalmente com muita liberdade é o Veiga. Então o Palmeiras se utiliza até dessa dobra em cima do Estevão para que o Veiga tenha mais espaço no meio-campo. E isso aconteceu várias vezes durante a partida. Então o menino está ali numa dobra em cima dele, nesse momento ele não tinha a opção do passe, ele tenta se desvencilhar e aí acontece que o Veiga toma as dores, é um menino mesmo, e é natural, viu, gente? Quando você tem um atleta que é mais jovem no time adversário, é natural que os mais experientes tentem intimidar, tentem desconcentrar, tentem provocar, mexer com o menino para destabilizar, o que não acontece, né? Porque o Estevão já, apesar da pouca idade, já mostrou muita personalidade, e por isso que ele é titular do Palmeiras com 17 anos. Por isso que o Endrick também foi titular do Palmeiras com 16 anos e foi vendido para o Real Madrid. Aliás, a gente tem que falar sobre essa base do Palmeiras, que a preparação dessa garotada não é só uma preparação técnica de fundamento. A gente percebe que os meninos chegam prontos com personalidade também.
sabendo muito bem o que querem e o que vão enfrentar. Então o menino não se intimida, teve a provocação, o Veiga foi tomar as dores, acho que até exagerou, né? Que era um momento importante da partida, o Veiga talvez tenha até exagerado ali, chegando para tomar as dores e acabou dando um encontrão, ele não empurrou com o ombro, ele deslocou o Garro ali que caiu, e aí se fez a confusão toda, e o Veiga acabou sendo expulso, e o Garro tomou o cartão amarelo.